O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, podereis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, rezamos a missa em sufrágio das almas do purgatório, principalmente neste mês de novembro. Lembremos o nosso ato de caridade de rezar por essas almas e fazer penitências por ela. Não é porque acabou, o dia 8, que nós não iremos rezar e principalmente fazer penitências por elas. É obra de caridade. A liturgia neste dia nos apresenta principalmente, ou melhor, gostaria de ressaltar 2 pontos do Evangelho: a oração dos discípulos, a prece que os discípulos fazem a Nosso Senhor, pedindo: Senhor, aumenta-nos a fé. É interessante ver que os discípulos rezaram e pediam isso a Jesus. Isso é sinal que não só os discípulos sabiam que precisavam aumentar a fé. Isso é um grande sinal que nós precisamos pedir também. Em toda Santa Missa nós suplicamos, Senhor, aumenta a minha fé. Mas não só durante a Santa Missa que nós deveríamos pedir. Sim, a fé, ela pode aumentar. A fé não é algo estático. A fé vai aumentando. Quanto mais pedimos, que é uma graça, é um dom, nós pedimos, nós conhecendo e nós aceitando o que Deus revelou. Vejam de que eu peço, preciso pedir o dom da fé, diariamente, constantemente nas nossas orações. Eu conheço. O que é este conhecer? O que foi revelado. O que foi revelado por Deus. E ali eu peço, eu conheço e eu coloco a adesão da minha vontade com aquilo que foi revelado. É interessante pelo fato de que os discípulos pediram isto depois de Jesus ter falado uma coisa que hoje na sociedade está bem drástico: a questão de escândalo.
Por que o padre primeiro quis falar da segunda parte já quase ali do Evangelho, né? Porque sem fé, nós iremos fazer vários escândalos. E sem fé, nós vamos se perder, né? Olhando que as pessoas vão gerando escândalos. E aí, iremos falar, tá vendo? Por isso que eu não vou para a igreja. Tá vendo o que está acontecendo? Por isso que eu não vou. Então, o primeiro ato é: Senhor, aumenta-nos a fé. Porque Jesus diz claramente: é inevitável que aconteça escândalo. Está aqui, no Evangelho, né? Diz aos seus discípulos, Jesus disse aos seus discípulos, versículo 1, é inevitável que aconteça escândalo. E o que é um escândalo? O escândalo, diz o Catecismo Romano, é qualquer ato ou omissão, né, que dá a ocasião a outra pessoa cometer pecado. É qualquer ato ou omissão que dá a ocasião, então, para outra pessoa cometer um pecado. Qual é a maldade do escândalo? Primeiro, é fazer perder a alma que vai ser escandalizada. O primeiro mal é este. É fazer com que a graça de Deus não toque a alma daquela pessoa. É fazer perder os filhos de Deus. O grande mal do escândalo é perder as almas. Delas desacreditar no poder divino. O segundo mal é que faz com que as pessoas não progridam na fé. Porque não acreditam mais. Não acredita que o poder de Deus possa realizar algo na vida delas. Não acredita que a vida sacramental possa mudar a vida de alguém. Por causa que aconteceu escândalos. A pessoa fez com que outros não quisessem progredir, ou ainda fez com que outros se perdessem. Ai daqueles, então, Jesus falando para os discípulos, ai daqueles que geram escândalo. Ai daqueles que faz com que as pessoas percam a fé. Ai daqueles que são pedra de tropeço na vida, no crescimento espiritual do outro. Seria melhor então amarrar uma pedra de moinho e jogar no pescoço e se jogar no mar. Vejam como é algo tão sério essa questão do escândalo. O testemunho que todo cristão deveria ter uma coerência de vida externa com a coerência de vida interna. Como ontem nós celebrávamos, né? Lá as 10 virgens, as 10 jovens, 5 prudentes, vigilantes e as outras 5 tolas, imprudentes, insensatas. Um cristão, sim, ele vive de fé, em fé, para ali alimentar também a fé dos outros. Porque é uma verdadeira caridade. Deus, Ele criou a alma para contemplá-lo um dia na Santíssima Trindade no céu. Então é uma verdadeira caridade fazer com que o outro também consiga contemplar. A gente fala, se não vai ajudar, não prejudica. Mas todo cristão deveria ajudar.
E ajudar como? Rezando. Quantas pessoas, né, agora, com o avanço da internet, estão perdendo a fé ao conhecer escândalos de membros dentro da igreja. E vai sair da igreja e vai para onde, gente? Ali, né? É um certo desserviço, mas rezemos. Rezemos por eles e rezemos por aqueles que são escandalizados. Conhecemos a fé. Supliquemos a Deus o dom da fé para eles também. Para que eles voltem e vejam de que ali existe uma graça que precisa ser retomada. A salvação das almas. Por isso Jesus e os discípulos, né, ali suplica. Os discípulos suplicam: Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, aumenta-nos a fé para não escandalizarmos ninguém e para não sermos escandalizados. Para não escandalizar, Senhor, quando o Senhor mostrar a cruz e o sofrimento na minha vida. Para não fugir. Senhor, então, aumenta-nos a fé. Suplique, e suplique verdadeiramente, diariamente. As virtudes vão crescendo todas juntas. Pode ser que passe uma semana, 2 semanas e você venha reivindicar e falar: Padre, eu rezei, mas não aumentou nada na minha fé. Tenha calma. As virtudes vão crescendo todas juntas. Supliquemos ao bom Deus: Senhor, aumenta-nos a fé.